Sejam muito bem-vindos! Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas. E esta semana a nossa entrevistada era minha colega no mestrado em Administração de Empresas. Ela é mestre em Administração, professora universitária da Univale, sócia proprietária da Baltop Auto Center. Não perca, ela veio compartilhar conosco a sua trajetória. O programa Histórias e Conquistas está começando. Fique com a gente. Está aqui conosco a Adélia Tabazinski dos Santos. Isso, Adélia? Isso. Então, Adélia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Como eu falei para vocês, a Adélia foi minha colega no mestrado, inclusive foi uma das melhores alunas, né? Não sei. Tu que tá dizendo. Não, eu me lembro que você era bastante dedicada e bastante engajada, né? Como aluna e também como professora, que eu sei que você é professora da Univale, né? Isso. Adélia, me conta, como é que você começou as suas atividades profissionais? Olha, na verdade eu comecei tudo muito cedo. Desde pequenininha, meu pai vem de empresa familiar e meu pai quis que eu seguisse no ramo, né? Até era um ramo automotivo, um ramo bem masculino, mas ele não teve filho homem, então teve três filhas mulheres. E daí uma pulou fora, a outra pulou fora e eu fiquei ali, então eu aceitei o desafio. Então desde nova ele me levava junto para a empresa para aprender e acabei assumindo com 14, 15 anos eu já fazia alguma coisa assim, já ajudava nas minhas férias. E com 17 anos eu assumi a empresa. Meu pai era no Rio Grande do Sul, né? Meu pai veio para Santa Catarina. Nossa, 17, era a empresa do que era? Era um centro automotivo e um posto de gasolina. E meu pai veio para Balneário para abrir a filial aqui em Balneário e eu fiquei no Rio Grande do Sul por um tempo tocando a empresa, fui emancipada, então eu comecei tudo muito cedo. E fazia faculdade de administração paralelo a isso. E quando meu pai veio abrir a loja aqui, quando finalizou, eu vim para ajudar ele a abrir a loja. Mas a minha ideia era voltar. Você é natural de Passo Fundo, Eu sou natural de Passo Fundo. Tá. E cheguei aqui e falei, meu Deus, eu não vou querer voltar, né? Fiquei 6 meses e decidi ficar de vez, assim. Daí ajudei a tocar o negócio aqui por um tempo. E lá a gente arrumou um gerente, alguma coisa para tocar para nós. E aqui acabei ficando com o pai por um tempo e depois decidi tentar empreender também. Sair um pouquinho da asa do pai e ver assim, não, o que será que é ser uma empreendedora, né? O que tu acha assim, ó, como empresa familiar? É um desafio. É um grande desafio. É diferente do que trabalhar numa empresa não familiar, digamos assim. O que você acha mais desafiador que você aprendeu nesses anos de convivência com o teu pai? É um grande desafio. Inclusive o meu TCC da graduação foi sobre empresa familiar, porque eu queria entender, eu queria estudar outras empresas familiares para saber se as dificuldades que eu tinha eram as mesmas, que é a questão de geração, que hoje se fala muito, a questão das diferenças de geração. Então eu estava estudando, eu tinha anseios, eu tinha uma criatividade aflorando e o meu pai já estava numa estagnação, querendo manter aquela história, time que se ganha não se mexe. Claro. E então o maior desafio é essa questão das gerações mesmo, uma geração nova entrando querendo mudança, por sede de novidade, e a outra geração mais conservadora. E era essas dificuldades que eu sentia, assim. Então foi o meu desejo de talvez tentar fazer uma coisa minha para ver se eu tinha a veia ou se eu só estava nas costas do pai, exatamente. E aí, como é que foi a experiência? Aí eu montei uma consultoria na área de recursos humanos, fazia recrutamento e seleção e parte de consultoria em coach. Fiz com uma amiga, foi muito legal, foi uma experiência muito legal. Só que eu acabei abrindo muitas frentes ao mesmo tempo. Então, eu acabei continuando ajudando, dando assessoria na empresa familiar. Tinha a minha empresa. Comecei a dar consultoria na Associação Empresarial aqui de Balneário Camboriú, como consultora de núcleos. Apareceu a oportunidade de dar aula na Univale, de fazer o mestrado. Tinha família, né? Já era casada. E meu marido falou, não, para tudo, porque tu não vai dar conta de tanta coisa. E realmente eu já estava, minha vida era 24 horas trabalhar.
Então, eu tinha tantas frentes que ele falou, vamos escolher o que tu quer, e daí eu tive que dar um retorno maior. Não só o retorno e o prazer também, né? Claro. E aí eu decidi por parar com a consultoria e voltei para a empresa familiar, daí reassumi. Meu pai decidiu se aposentar e voltei para a empresa e fiquei dando aula na Univale. Então, paralelo à parte acadêmica e empresarial junto. A empresa é a Baltop, né? Isso, Baltop. O que vocês comercializam lá? Como é que funciona? A gente é um centro automotivo, de reparação automotiva, então a gente faz praticamente tudo no carro. A gente só fala, o que a gente só não faz é parte elétrica e funilaria. O resto, troca de pneu, suspensão, acessórios, geometria, balanceamento, troca de óleo. Então, tudo que precisar a gente atende. E você, por ser mulher, não se intimida? Pois é. Até essa semana, ontem mesmo, meu marido esteve no encontro, a FENALTO, em Florianópolis, e um dado que eles trouxeram é que 33% das oficinas mecânicas já são geridas por mulheres. Já é um número bem expressivo. E a gente sente que a própria mulher, até o teu estudo foi sobre carros, né? O comportamento do consumo da mulher com relação à compra de carros. Exatamente. Então a gente sente que a mulher está indo mais à oficina. A gente até campanhas de marketing a gente tem feito com a figura da mulher, porque a mulher hoje tem um peso tanto quanto o homem no mercado, nas decisões e até mais, né, nas decisões de compra. Exatamente, e até é interessante, Adélia, porque o segundo atributo mais considerado da minha pesquisa, primeiro foi marca e depois foi economia. E dentro da economia, uma das coisas, são duas coisas consideradas, gasto com a gasolina e principalmente gasto com a manutenção, que a mulher considera na hora da compra. Então foi aí um dos principais, o segundo principal atributo relevado pelas mulheres na hora de decidir pela compra do seu carro. É interessante isso, esse dado. Inclusive, quando o homem vai na oficina, quando é um orçamento muito expressivo, a gente vê que ele não decide sozinho. Eu preciso falar com a minha mulher. Eu preciso falar com a minha mulher. Então, eu tenho lá, nossa equipe tem bastante mulheres, então eu tenho uma equipe feminina, nossa supervisora de vendas é mulher, né? A supervisão de vendas é feita por uma mulher, tem eu lá, então eu sinto que isso dá um diferencial para a empresa realmente, porque o público não é só masculino. Claro. As mulheres têm veículos, elas têm poder de decisão em casa, então é um diferencial mesmo. E eu acabo estando na gestão, né? E não na parte operacional, apesar de que eu já estive na linha de frente, parte de vendas. Tudo. Mas hoje o seu pai já é aposentado lá, é só você que... eu e o meu esposo. É você e o seu esposo. E com o esposo, daí teve diferença trabalhar com o esposo e com o pai? Não, foi melhor. Muito melhor porque a São gente... as mesmas gerações. Mesmas gerações, mesmos objetivos, então eu até, o primeiro foi um receio, na verdade quando meu pai decidiu se aposentar, ele assumiu primeiro. Meu pai ofereceu a empresa para ele e ele comprou parte da empresa e eu continuei na competência, na minha empresa de consultoria. E ele tocou por um tempo sozinho e depois que eu acabei voltando. Então eu voltei com uma nova cara, a empresa mudou de nome e tudo. Então acabou aumentando e ele solicitou ajuda. Então foi muito legal porque a gente tem uma parceria muito interessante, assim, porque os objetivos são os mesmos. Em casa é o mesmo objetivo, na empresa são os mesmos objetivos, então facilitou. Facilitou e a própria conversa também, a comunicação entre os dois facilita, né? Eu sei porque a minha irmã também, ela e o meu cunhado que tocam o hotel. Então é interessante porque não tem problemas de comunicação, assim, porque eles estão toda hora juntos, isso é legal, é bacana, só tem que cuidar para a vida não só se tornar empresa, trabalho, porque daí você acaba também abrindo mão da sua rotina familiar. Daí tem que criar as regras, né? Claro. Então, regra de horário para falar da empresa, mas quando a gente se depara, tá falando da empresa o tempo inteiro. Quantos empregados vocês têm lá? A gente tá com 20 colaboradores lá. E hoje, como empresária, qual que é o principal desafio, tu acredita, para um empresário? Olha, eu diria que realmente a gestão de pessoas é a minha área, é um desafio porque reter os bons talentos dentro da organização. A gente trabalha com uma questão, tu precisa de mão de obra qualificada,
os carros estão cada vez mais modernos, então é sensor para tudo e reter bons colaboradores hoje é um grande desafio. Então a empresa, a gente tem vários programas dentro da empresa de benefícios, cumprimento de metas, a gente sempre faz um churrasco, alguns programas para que a gente consiga incentivar essas pessoas a estarem com nós e vestir a camisa da mesma forma que a gente veste. Então, a retenção de talentos é um problema muito grande. É o grande desafio. Hoje. E conseguir os talentos também, né? Tu achar esses talentos e depois retê-los. Então tá, legal, bacana. Então, de uma certa forma, você sempre gostou de empreender. Acabou gostando desde 15, 16, 14 anos. 14 anos. Amadureceu no meio e acabou ficando. Exatamente. Adélia, me conta, depois eu sei que você também entrou na universidade, né? Na Univale, você sempre sonhou em ser professora, é isso? Essa foi uma das carreiras assim que você realmente escolheu. Exatamente. Paralelo ao negócio, porque parece que o negócio do pai foi meio que uma imposição, entre aspas. Eu brinco com meu pai, tu teve sorte que eu dei certo, porque eu não tive a escolha. E teve sorte que eu gostei, mas a universidade, o dar aula, foi algo que realmente foi sempre um desejo meu. E na graduação eu me lembro que eu conversava com os professores, o que eu tenho que fazer para ser professora? Eu conversava com todo mundo e acho que até por essa minha sede, na época de graduação, foi que surgiu a oportunidade para depois eu me tornar de egressa, me tornar professora da instituição onde eu acabei me formando. E então foi esse desejo que me fez conquistar o meu grande desejo de dar aula. E eu me lembro que depois que eu me formei, eu perguntava para os professores, o que eu faço? Eu faço mestrado? Eu faço especialização? O que eu faço primeiro? E aquela perdida. E eu terminei a faculdade com 21 anos e eu já achava que eu estava atrasada. Eu sempre fui muito... Normal da nossa geração, achar que está atrasada, né? Exatamente. Eu tinha 21 anos, meu Deus. Aí eu me lembro que eu me inscrevi na pós-graduação e não saiu turma. E aquilo para mim foi uma frustração gigantesca. E porque eu falei, meu Deus, vou me atrasar um ano. Era aquele curso que eu queria fazer. E acabou que a prática me levou à universidade, a dar aula. Porque daí eu montei a consultoria e a Univale abriu um curso de tecnólogo em recursos humanos, que é um curso muito prático, ele é um curso mais... É uma graduação, porém em menos tempo e com um perfil muito prático. Então, na época, o coordenador estava buscando pessoas com prática para dar aula. E ele me ligou para ver se eu tinha alguém para indicar para ele. Porque eu tinha contato com os ex-professores. E eu falei, olha, eu vou sugerir o meu nome. Estou à disposição. Estou à disposição. E daí foi que surgiu a primeira oportunidade. E daí logo em seguida já entrei no mestrado, né? Porque a universidade acaba pedindo que a gente tenha a pós-graduação em mestre, né? E acabei fazendo mestrado e tô feliz da vida, assim, tô muito feliz. Então, realizei um sonho. Profissional e jovem, né, Adélia? Comecei a dar aula bem cedo. Legal, pessoal, daqui a pouquinho a Adélia vai contar um pouquinho mais sobre essa carreira como professora universitária. Fique com a gente, o programa Histórias e Conquistas volta já. Estamos de volta conversando hoje com a mestra, professora universitária Adélia dos Santos. E a Adélia está compartilhando essa trajetória como empresária, sócia proprietária da Baltop Auto Center. E agora nós chegamos no ponto auge, né, da nossa entrevista, que é quando ela realizou o grande sonho dela, que é ser professora universitária. Então, você até brincou conosco, né, Adélia, que você falou pro seu pai, ainda bem que eu dei certo como empreendedora, né? Porque o teu sonho, um deles, era realmente dar área acadêmica, a área acadêmica. Por que isso, Adélia? Eu não sei, talvez seja até questão de dom. É uma coisa que... eu me lembro que quando eu era bem pequena, eu brincava de dar aula, assim. Então, eu tinha um quadrinho, giz, tinha um menininho que era o filho da nossa tata e que eu brincava de dar aula para ele. Então, eu sempre gostei dessa questão de ensinar. Compartilhar conhecimento. E eu sempre fui de estudar muito, de ler muito, de fazer muito curso. E eu falei, mas isso é tão legal, eu queria que outras pessoas soubessem disso. Então, acho que por essa minha sede de estudar,
de esse estudo não ficar só comigo e sim eu poder repassar isso. Então é isso que me gratifica, eu poder ler um livro. Quando eu estou lendo um livro, se eu vou poder passar para os meus alunos. Então é uma questão realmente de prazer, assim, talvez o meu talento. E é engraçado porque eu trabalho durante o dia e dou aula à noite. Então chega às 6 horas, eu tô acabada de cansada, eu falo, eu não vou conseguir, hoje eu não vou conseguir dar aula. E eu chego dentro da sala e aquilo me energiza de novo e parece que eu acabei de acordar e entrei na sala. Olha só que então maravilha. Eu sinto que realmente é uma coisa que Porque faz parte de mim. Eu também sou professora e realmente às vezes a gente trabalha o dia inteiro e daí de noite vai dar aula. E realmente quando tu entras dentro da sala de aula, e também tem aquela coisa, às vezes tu tá com problema, né? Mas parece que quando tu entra dentro da sala de aula, tu esquece. Exatamente. Tu esquece ali, tu é o professor, tu quer passar conhecimento. E até porque o conhecimento tem um poder, muitas vezes, de transformar a vida das pessoas. Então, é muito bacana, realmente, quando você compartilha com eles coisas que você sabe, a pessoa se apropria daquilo e começa uma mudança, começa a ter outros resultados. Eu também gosto. É muito gratificante os alunos. E depois tu continua com uma relação com os alunos. Como eu trabalho a área de pessoas, então eu acabo mexendo muito na vida de cada um, porque eu sempre falo, eu tenho que trabalhar primeiro o indivíduo para depois eles poderem estar trazendo isso. Eu preciso me entender primeiro para depois entender o outro, quando eu trabalho questão de pessoas. E então eu trabalho muito a individualidade do aluno em sala de aula. E isso acaba realmente mexendo com eles. E vira e mexe alunos que já se formaram, entram em contato, professora, que curso eu faço? Então tu acaba sendo quase uma conselheira em alguns momentos. Então isso é muito gostoso, assim, é muito gratificante. Você é professora do que, Adélia? Eu dou, a área que eu gosto de dar aula, assim, eu dou gestão por competência. Dou aula de recrutamento e seleção, já dei aula de treinamento, então todas as disciplinas relacionadas à área de gestão de pessoas. Mas a principal que eu dou aula na pós-graduação, lá no tecnólogo, é gestão por competências. Tá, e eu sei também que o teu forte é carreira. Isso, é orientar as pessoas a construir a sua carreira. Hoje em dia, Adélia, uma coisa que eu vejo que é um problema muito grande, eu acho que na nossa geração, é essa coisa de ter 20, 21 anos e achar que tá atrasado. Né? A nossa geração é muito rápida. Ela quer o sucesso imediato. Quantas gerações dos nossos pais era aquela coisa de construir com o tempo e tendo sucesso, né? A nossa geração, sucesso para eles é estar com 30 anos rico. Exatamente. Então, o que tu aconselha o pessoal? Tu vê isso de uma forma geral? É um problema mesmo? É uma questão, eu sinto isso em sala de aula. Eu até dou alguns tópicos de gestão de carreira na faculdade. E os alunos, professora, mas como ter a primeira oportunidade? É tão difícil ter a primeira oportunidade. E realmente eu falo, olha, a dificuldade que todo mundo tem. A gente não pode achar que é mérito só meu que eu vou ter a minha dificuldade em ter o primeiro emprego. Então, eu falo para eles eu digo que existe uma receitinha assim que é básica, é 2 pontos, é ter foco, é saber o que quer. Se tu não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Então, foco e conhecer pessoas. Relacionamento é tudo. Então, assim, todo mundo pensa, mas ela tinha empresa. Só que eu construí uma vida paralela à empresa do meu pai. Por mais que eu tive uma carreira que foi fácil porque eu tinha empresa do meu pai, eu construí uma empresa, eu tive que fazer em outra área completamente diferente do que era a empresa familiar. E eu construí com base no foco e em relacionamento. Tu tem que conhecer pessoas, tu tem que ir em eventos, ir em palestras, para que tu possa... E foi dessa forma que eu consegui. Então eu falo para os meus alunos, aproveitem a época de estudo para fazer estágio, quem pode. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão na universidade, já têm grandes responsabilidades, já têm família, e às vezes o estágio não é suficiente para se manter. Financeiramente não é vantagem. Mas quem pode, quem tem às vezes o suporte dos pais, mora com os pais, o estágio é o primeiro caminho para a pessoa se fortalecer, ter uma noção do que é o mercado de trabalho, os conhecimentos que pode ter. Então, o estágio, conhecer pessoas. Eu fiz muito trabalho voluntário
Então, oferecia treinamento de graça. Na própria associação empresarial, eu me lembro que eu conheci o presidente da associação na época e eu fui lá com um projeto oferecendo para a associação e foi como me abriu muitas portas. Sobre né? o que era o projeto? Eu queria fazer um projeto de recrutamento e seleção para as empresas do comércio de Balneário Camboriú. E na época ele foi super receptivo, na época era o Álvaro, o presidente da Cibalc, e ele falou, por enquanto esse projeto eu não tenho como, mas eu tenho como, eu tá abrindo uma vaga de consultora de núcleo, se tu tiver interesse. Não pensei duas vezes, eu falei, eu quero. E ali eu conheci muitas pessoas, tu tem o treinamento pelo Sebrae para ser consultora, e daí tu sabendo o que tu quer, as oportunidades vão acontecendo. Claro. Então por isso que eu digo, o foco é muito importante, porque tu sabendo onde tu quer, as oportunidades aparecem. O problema é quando a gente não sabe o que quer, então tu não enxerga nenhuma oportunidade porque não se sabe se é aquilo mesmo, né? Então o foco é extremamente importante, o relacionamento também. Tem aquela coisa, né, que a pessoa quando quer um carro, determinado carro, daí parece que tu enxerga sempre aquele carro, né? Ou a mulher quando quer ficar grávida, daí parece que vê um monte de mulheres grávidas, né? Então é isso aí que você está colocando. Quando você sabe onde é que você quer chegar, de uma certa forma, as oportunidades acabam aparecendo. Então eu digo, até o meu marido brinca comigo, cuidado com o que tu deseja porque se realiza. Porque às vezes tu quer tanta coisa e as coisas realmente realizam e daí às vezes tu não dá nem conta das frentes que são abertas. Então a questão de carreira é uma questão de realmente primeiro se identificar, entender o que gosta. Aí existem profissionais que podem auxiliar. Eu sinto muito dos alunos que estão entrando na faculdade que estão perdidos. Eu sempre no primeiro dia de aula pergunto qual o objetivo deles com o curso e com a disciplina, né? Porque eu quero pelo menos atender um pouco a expectativa deles. E metade da sala não sabe o que quer. Alguns, já tem muito certo, e muitos, não sei, tô tentando ainda ver se eu encontro. Então, existem profissionais que podem ajudar, o profissional de coach, né, é um deles, psicólogas que fazem um teste vocacional. Então, às vezes, nos conhecermos um pouquinho é o primeiro passo para daí tentar entender, talvez, qual é a nossa vocação. E, por exemplo, se você escolher uma carreira, não gostou, o que você aconselha pro pessoal? E que acontece muito, né? Claro. Eu sinto isso comigo, projetos, né? Tu tá num projeto, daqui a pouco aquele projeto não te satisfaz mais e daí tu tem que ir para outro, e para outro. Tu achou que aquilo ia ser a grande realização da sua vida, foi atrás, fez e aconteceu até conseguir. E depois não tem mais graça. Tu olhou e falou, poxa, não é bem assim. E isso é normal, é uma das características da geração Y hoje. Que é essa questão, o ciclo está muito curto. Antigamente um ciclo de empresa, a pessoa ficava 10, 15 anos. Hoje um ciclo de 5 anos já é considerado estabilidade. 2 anos já está sendo considerado estabilidade. Então, porque os jovens estão realmente, eles vão para um emprego e aquilo depois de 2 anos já não tem mais graça deles, ou eles já querem passar de função, já querem um cargo maior, ou vão para outra oportunidade. Então, isso é realmente uma coisa normal. Eu tenho um amigo meu que ele o perfil, ele é muito inteligente, ele consegue muito realizar as coisas, porém ele faz ciclos muito curtos. E a minha mãe brinca com ele, tu precisa fazer dinheiro, para em algum lugar, né? Então, eu falei para ele, talvez pro teu perfil uma empresa multinacional, onde tu possa viajar, onde tu possa ter projetos. Então a pessoa tem que ver o que galgar cargos também. Galgar cargos. É que hoje as empresas elas estão muito horizontais. Então até para as pessoas subirem está muito difícil. Então às vezes projetos diferentes dentro da empresa, se botar à disposição dentro da empresa para um projeto diferente, talvez já motive a pessoa a permanecer naquele lugar por mais tempo, porque é importante. É difícil tu ter uma experiência em 2 anos num lugar. Tu não consegue absorver tudo que tu poderia, talvez. Então, eu acho que é importante conseguir um pouco mais de tempo em cada lugar para conseguir mais experiência. Então, aí um dos principais desafios da geração. É um grande desafio. Da geração Y. Eles se acharem e se motivarem com isso. Tem
Teve alguma coisa que não deu certo? Sempre tem. Sempre tem. Só que eu aprendi, eu não sei, acho que o meu marido é uma pessoa muito positiva. E eu aprendi muito com ele isso de tu pode ver o copo meio vazio ou meio cheio. E antes eu era muito pessimista, assim, eu via tudo muito, o copo sempre meio vazio. Então quando as coisas não dão certo, eu tento ver que não, era aquilo para acontecer para dar certo. Então, a abertura de uma empresa é muito difícil, né? Tu conseguir clientes, então, o próprio fato de eu não ter permanecido com a empresa foi não dar certo, entre aspas, porque eu não consegui, mas foi para me fortalecer em outra área. Então, eu tento dizer que os projetos que não deram certo foram para me fortalecer e para que as coisas me dessem mais experiência para as outras darem certo. É uma questão de ponto de vista. É uma questão de ponto de vista. Eu tento olhar o ponto de vista sempre para o positivo para me fortalecer. Legal. Adélia, nós estamos finalizando o nosso programa. Quero agradecer a sua presença. Nós precisamos fazer um jantar comemorando, né? Que nós terminamos, enfim, o nosso mestrado. Exatamente. Fico super feliz com a sua participação. Muito obrigada por você estar aqui. Larissa. Então, também te desejo muito sucesso, muita sorte. Sorte, né? Entre aspas, né? Somos nós que, quanto mais a gente sorte trabalha, mais a gente age, mais sorte nós temos. É. E é isso aí. Muito obrigada mesmo pela tua participação. Fico muito feliz. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas, em especial os jovens que estão começando. Né? Legal, obrigada, Larissa. Então tá. Pessoal, quero agradecer também as lojas Atrativa aqui no Oswaldo Reis, 1540. Agradeço aí toda a equipe maravilhosa, o Alexandre, o pessoal que sempre nos atendem muito bem. E a você, obrigada pela sua audiência. Semana que vem tem mais histórias e conquistas. Uma ótima semana e fiquem com Deus.